Sobre a sua história, aleluia. Se assente aí por um instante. Lucas capítulo 7, verso 11, pode ficar comigo, que nós já... Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 11. Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, esse fato aconteceu e ele começa ali dizendo logo depois. Esse fato, essa narrativa vem em seguida ao momento em que Jesus cura o servo de um centurião que estava enfermo, que estava muito doente, à beira da morte. Jesus cura aquele homem, e essa narrativa vem em sequência a esse fato. Por isso ele diz, depois disso, logo depois dessas coisas. Então, depois disso, a Bíblia está dizendo que Jesus está indo a uma cidade que tem por nome Naim. Jesus está indo à cidade de Naim e não está indo sozinho. Jesus vai acompanhado de seus discípulos. Jesus vai acompanhado de uma grande multidão, e que eu quero dar o nome nessa noite de caravana. Jesus vai acompanhado de uma grande caravana até a cidade de Naim. Eu não sei se você sabe, mas caravana é um grupo de pessoas que por questões de segurança decidiu andar junto. Uma caravana é um grupo de pessoas que entendeu que é mais seguro andar acompanhado, que é mais seguro andar em grupo do que andar sozinho. E Jesus está chegando em Cafarnaum com uma caravana. Que coisa linda! E eles estão andando, né? E essa caravana, eu vou dar o nome de caravana da vida, porque eles estão andando ao lado daquele que é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É impossível andar com aquele que é a vida e não emanar vida dele através de nós. É impossível andar com aquele que é o autor, o criador, aquele que é a própria vida em si, e de nós não emanar a vida de Cristo. Então essa caravana é a caravana da vida, é aquela que tem vida em Jesus, é aquela que emana a vida de Jesus através deles. E nós vemos que no verso 12 vem do lado oposto, vem na contramão uma outra caravana, um outro grupo de pessoas que decidiu caminhar junto, que decidiu andar junto, que decidiu andar em grupo. De um lado está indo a caravana da vida, a caravana que tem como mentor, como líder, Jesus. E do outro lado vem vindo uma outra caravana. O verso 12 diz: vem no caminho oposto, vem na direção contrária, mas também tem uma grande multidão nessa caravana. A multidão também é grande nessa caravana, mas o que diferencia é que nessa caravana Jesus não está. Nessa caravana não há a presença de Jesus, mas ela é grande, tem multidão. Só que essa multidão, ao contrário da primeira, carrega morte. Essa multidão carrega luto. Essa multidão carrega tristeza. Eles estão caminhando para sepultar algo que morreu. Nessa noite aqui chegou uma caravana da vida.
Uma caravana de gente cheia de vida, dizendo: ó, estamos aqui para transbordar daquilo que fomos cheios, estamos aqui para derramar daquilo que recebemos, estamos aqui para manifestar vida de Cristo que foi manifestada em nós. Então, de um lado há uma caravana da vida, mas do outro lado há uma caravana buscando enterrar o que morreu. De um lado há uma caravana celebrando, querendo contar as boas novas, anunciar o que Jesus está fazendo, anunciar quem Jesus é, anunciar que Ele é bom, que Ele é fiel, anunciar que Ele é vivo e reina para todo sempre. Mas do outro lado existe uma caravana que está caminhando para enterrar o que morreu, para sepultar o que está morto. Mas em determinado momento, né, e essa caravana, eu vou dar o nome de caravana da morte. A caravana da morte cruza com a caravana da vida. A caravana da morte encontra no seu caminho a caravana da vida. Sabe, e é nesse momento que eles poderiam pensar assim, né? Ah não, nós nos encontramos com Jesus, estávamos caminhando, porque esse povo aqui acha que foi eles que nós nos encontramos porque nós fomos. Vocês se encontraram porque o Espírito Santo os convenceu, porque Ele trabalhou, Ele testificou, Ele convenceu, Ele fez a obra, Ele preparou, Ele levou, Ele convenceu, Ele está convencendo. Você acha que eu fui no encontro porque eu preparei? Não, Jesus preparou, Jesus planejou e Ele realizou. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Jesus planejou, preparou e Ele realizou. E você desfrutou. Se desfrutou. E tem gente que veio aqui hoje para se encontrar com Jesus. Aleluia. Então eles poderiam pensar que foi deles, né? Encontramos Jesus no caminho. Não, mas a Bíblia diz que era Jesus que estava indo para Naim. Não foi aquele povo que estava indo até Jesus, foi Jesus que foi até eles. Nós vamos um dia nos encontrar com Jesus no céu, na eternidade. Mas antes disso, Ele veio para a terra por causa de você. Ele veio para a terra por causa de nós. Não começou em nós, começou nele. O primeiro passo foi dele, a primeira atitude, a primeira ação foi dele. Então o verso 13 diz que Jesus vê aquela multidão, e o que ele faz? Ele se compadece. Por que ele se compadece? Porque ele vê na caravana da morte choro. Ele vê na caravana da morte tristeza. Ele vê na caravana da morte angústia. Ele vê na caravana da morte sofrimento. Ele está vendo e ele se compadece. E de repente Jesus libera uma palavra, e essa palavra eu creio que é para alguém aqui hoje. E aí você vai dizer: não pastor, não pode ser porque ninguém viu, ninguém sabe. Mas ele viu e ele sabe. E ele diz para aquela mulher: não chore, não chore, não chore. E ele está dizendo para alguém que está aqui hoje, nessa noite: o tempo de chorar acabou. Não chore, não chore, não chore. Sabe o que eu acho maravilhoso disso? Jesus está dizendo para ela: não chore. Você consegue achar sentido nesse não chore de Jesus? Esse não chore é como se dissesse assim: olha, não há razão para você estar chorando. Não faz sentido você chorar sem razão. Não faz sentido você estar chorando porque não tem motivo para chorar. Por que você está chorando? Você só pergunta, você só fala para alguém não chorar quando não tem razão chorar. Quando você vê alguém sofrendo, alguém que perdeu, alguém que teve uma derrota, faz sentido você dizer não chore? Você está entendendo a dor, o luto, você fala: chora mesmo. Chora, que vai fazer bem chorar, vai fazer bem viver o luto, não é assim? Chora. Mas Jesus está dizendo para ela: não chora. Por quê? Porque você não tem razão para chorar. Você pode achar que tem motivo, mas você não tem motivos para chorar. Jesus está dizendo: não chora. Mas alguém vai dizer: o filho morreu, mas não vai continuar morto.
Está morto, mas não vai continuar assim. Jesus está dizendo: muda isso aí, porque essa condição vai mudar. Esse choro não condiz com aquilo que eu vou fazer. É como se Jesus dissesse: esse teu choro não casa com aquilo que eu vou realizar. Quem tem fé aqui para crer que Jesus já está fazendo algo novo na tua vida, que Ele já está realizando, que os céus estão abertos, então deixa eu dizer, o choro não faz sentido. Não há razão para chorar, porque Jesus está operando. O filho morreu, é verdade, mas não vai continuar assim. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A caravana da vida cruza no caminho da caravana da morte. E não houve um ambiente que Jesus passou que continuou do mesmo jeito depois que Ele entrou. Não existem ambientes, corações que continuem da mesma maneira depois de Jesus de fato ter acesso a esse lugar. E Ele está dizendo: não chora. Sabe, eu penso que era mais ou menos assim: gente, agora é tempo de se alegrar. O tempo de chorar passou. 1, 2, 3 pessoas que recebem. O tempo de chorar passou. O tempo de chorar passou. E agora, pastor? Agora é tempo de alegrar, é tempo de celebrar, é tempo de jubilar, é tempo de sorrir, é tempo de agradecer, porque a caravana da vida cruzou a história da sua existência. A caravana de Jesus entrou na história da sua vida e ela já está mudando. Aleluia! Glória a Deus. E é tão lindo isso. Nessa semana eu conversava com o Mateus. Semana passada nós tivemos o Legendários, foi intenso. Quarta-feira voltamos. E agora, por esses dias, vai acontecer o Legendários no Japão. E eles vão subir nada mais, nada menos que o Monte Fuji. Sabe aquele Monte Fuji japonês lá, bem tradicional, conhecido? E aí tem um trecho do Monte Fuji, que é um lugar onde os japoneses vão para se suicidar. Isso é forte demais, irmãos. É um lugar daquele monte onde os japoneses vão para acabar com a sua própria vida. Aí sabe o que os Legendários fizeram? A nossa pista, a nossa trilha vai passar por esse lugar. E nós já declaramos que lá vai ser a trilha da vida. A trilha da vida. A trilha da vida. E essa situação, essa condição vai mudar. Sabe, você precisa entender o que é isso. É a caravana da morte, da vida, cruzando com a caravana da morte. A gente às vezes não entende, porque o que isso quer dizer? Não é a morte cruzando o caminho da vida, é a vida cruzando o caminho da morte. Pastor, não entendi, eu vou repetir bem devagar. Não é a morte cruzando o caminho da vida, é a vida cruzando o caminho da morte. Qual a diferença? A diferença é que quando a morte cruza o caminho da vida, algo morre. Mas quando a vida cruza o caminho da morte, aquilo que estava morto vai ressuscitar. Vai ressuscitar. É a vida cruzando o caminho da morte. Aleluia. Primeiro, Jesus toca no caixão. E aqui a religiosidade surta, porque ele não poderia. Impuro, tem um morto ali. Como é que alguém como ele vai tocar no esquife, no caixão? Porque ele é aquele que traz vida ao que está morto. Ele é aquele que purifica o impuro. Ele é aquele que santifica o pecador. Ele é aquele que justifica, perdoa, lava, regenera, transforma, aviva. E ainda para honra, glória e louvor do nome dele, usa. E ele toca no caixão, ele toca no esquife, ele toca naquilo que está morto, porque aquilo que está morto não compromete a vida dele, mas a vida que ele tem traz de volta aquilo que morreu, traz de volta a vida aquilo que estava morto. Alguém diria, não pode tocar porque vai contaminar. Não pode. Você vai fazer o que na igreja do jeito que você é?
Você vai fazer o que num encontro desse? Não, o encontro não é para santo, o encontro é para aqueles que reconheceram que precisam de Jesus, que sem Jesus não vivem, sem Jesus não são, que nós necessitamos. Quando a religião pensa, olha, se tocar contamina, não, quando ele toca, ele ressuscita. Ele ressuscita. Quando Jesus toca, o doente é curado. Quando Jesus toca, o morto fica de pé. Quando Jesus toca, o pecador se arrepende. Aleluia! O toque de Jesus para aquela marcha. Para a mulher ele fala, não chore, porque não faz sentido chorar, porque essa situação vai mudar. O nosso problema é que a gente não tem fé. Eu vou repetir para ver se tem alguém de fé aqui. Deus está falando hoje aqui, essa situação da tua vida muda. Essa situação da tua vida começa a mudar hoje. Essa situação começa. Mas aí a pergunta é: você vai precisar ver para glorificar? Você vai precisar ver para começar a agradecer? Você vai precisar ver? Não, se você crer, você não precisa ver. Jesus falou, está falado, eu creio. Ele falou, para de chorar. Não faz mais sentido chorar. No lugar de chorar, adora, adora, adora. Ao invés de chorar, prantear, lamentar, adore ao Senhor. E aí Jesus toca no caixão, para quê? Para parar aquela marcha de morte. Jesus hoje está tocando em alguns caixões aqui. Já tinha casamento indo ser enterrado. Tinha ministério já no caminho da sepultura. Tinha vidas já a caminho do sepultamento. Mas Jesus entra, Jesus passa com vida, Ele toca para parar aquela marcha que quer Às vezes tem gente que bate nas nossas costas, mas está acelerando o passo para enterrar na nossa vida o que morreu. Muito cuidado para onde te apontam, para onde te inclinam, para onde, te sugestionam. Às vezes tem gente que está acelerando para que te enterre logo. Mas Jesus, quando entra, Ele toca para parar e diz, não enterra. Não tem por que chorar, não tem mais o que enterrar. Não tem mais. E aqui eles são obrigados a parar, e eles param. Aquele cortejo fúnebre, aquele cortejo de morte é impedido por Jesus de avançar. Não importa quem está tentando enterrar o que acha que morreu na tua vida, se Jesus entrou nela, se Ele cruzou o teu caminho, Ele vai parar essa marcha, Ele vai parar essa caminhada. E depois do verso 14, então Ele vai dar uma ordem, Ele vai dizer, jovem, se levante. Olha só, a caravana da vida cruza o caminho da caravana da morte. Jesus fala para a mulher, não faz sentido você ficar chorando. Por que é que você está chorando? Aí Ele toca no caixão e faz aquela caravana parar. E agora quando para, o que Ele diz? Ele diz para o jovem que está dentro do esquife, dentro do caixão, levante-se. Levante-se. Não, eu não sei se você consegue compreender isso. Tem coisas que você está dizendo que está morto. Não, mas é só questão de posicionamento. Eu vou repetir para você glorificar, irmão, porque você precisa reagir a essa palavra nessa noite. Tem coisas que você acha que morreu. Tem coisas que você já deu como morto. Alguém já quis até assinar o óbito. Mas não é questão de que morreu, é questão de se posicionar. Porque Jesus não fala, volte a viver. Jesus diz, levante-se. Aleluia. Não, você não entendeu. Aleluia. Só continua deitado quem não sabe que está vivo. Só continua deitado quem ainda não descobriu que ainda tem vida. Só continua de mão abaixada quem ainda não entendeu que a vida do Senhor dentro de você. Só continua de boca fechada quem ainda não compreendeu que o Espírito de Deus habita em você. Obrigado. Jesus fala, jovem, se levante. Tem alguém aí para obedecer?
A gente quer viver milagre, mas a gente não quer obedecer. O milagre está pronto, a gente só não vive porque não obedece. Está entendendo? Eu vou repetir porque alguém tem que pegar isso. Para de ficar capideira, chorando por aquilo que morreu, e se posicione. Jesus fala, levante-se. Está dando uma palavra. Olha lá, alguém já levantou, glória a Deus que alguém está entendendo. Deus está falando. Deus está falando, levante-se, 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 levante-se. Aquele jovem se levantou, aleluia, e ele sentou-se e começou a conversar. Fica em pé que já vai terminar. Ele se levanta o tronco, fica sentado no caixão, e dali mesmo ele começa a conversar. Sabe qual é o nosso problema? A gente está esperando que Jesus mude tudo ao nosso redor para a gente dar uma resposta. Muda minha posição, minha condição, minha situação. Aí eu começo a falar, eu começo a interagir. Não, ainda está dentro do caixão, porque levanta o tronco e senta. Sentou, não mudou o externo, mas mudou o interno. Tem aparência de morte, mas está vivo. Está no lugar de morte, mas está vivo. Tem vida. E ele começa a conversar. Querido, se prepare para começar a ver sinais de vida naquilo que você achava que estava morto na sua vida. Eu quero declarar nesses dias, você vai se assustar, porque aquilo que você achou que tinha morrido, aquilo que você achou que estava morto, vai começar a dar sinal de vida. Aleluia, ó, isso aqui é profético, ó. Pi, lembra quando faz, eu não sei o nome daquele aparelho, né? Fica lá, ó, pi, mas vai começar a fazer assim, ó, eletrocardiograma. Pi, você vai dizer, opa, peraí, mas estava morto, havia morrido. Não, você achou que havia morrido. Você achou que o chamado, o ministério, a promessa, a palavra havia morrido, e Deus está falando hoje, não morreu, adormeceu. E aquilo que dormiu, o que nós precisamos fazer? Acordar, despertar, trazer a vida de volta. Ele vai se levantar, ele vai se posicionar, e ele vai começar a falar. Então, querido, escute, confie, descanse, corresponda com aquilo que Jesus falou. E aí no verso 15 eu acho lindo. Então a caravana da vida cruza com a caravana da morte. Jesus para o cortejo fúnebre e impede que aquilo que está vivo seja enterrado. Às vezes tem gente ao nosso redor que quer enterrar o nosso talento, irmão, que quer enterrar as nossas promessas, que quer enterrar os nossos sonhos. Às vezes tem gente que você compartilha sonho, está sempre jogando para baixo, né? Está sempre menosprezando, está sempre querendo pôr uma pá de terra naquilo que está vivo. Por isso Jesus para e diz, não, para. Ele vai ser despertado. E aí eu acho lindo que Jesus cruza o caminho, a caravana da vida cruza a caravana da morte, para o cortejo fúnebre. Não tem mais enterro. Não tem mais enterro. Não tem mais enterro. O funesto acabou. O funesto acabou. O culto fúnebre acabou, virou culto de ação de graça. O culto fúnebre virou culto de ação de graça. Esse povo vai voltar para o trabalho, para a escola, para a faculdade amanhã, e alguém vai dizer, eu achei que tinha morrido. Você vai dizer, eu nunca estive tão vivo. Eu nunca estive tão vivo. Eu nunca estive tão vivo. E aí no verso 15, sabe o que acontece? Depois Jesus dará ordem, ele sentar, levantar. Jesus o devolve para sua mãe. Depois de impedir que seja enterrado vivo, Jesus devolve ele ao seu devido lugar. Você tem um lugar no corpo. Você tem um lugar no reino. Se você é membro, membro não se amputa. No corpo de Cristo, membro não, a gente pode ser uma prótese. Aí prótese um dia está aqui,
Outro dia está ali, outro dia está lá, outro dia está no corpo de um, no corpo de outro. Agora, se é membro, não é amputado, porque nesse corpo não falta sangue, nesse corpo não falta vida. Então não se amputa membro, se fortalece membro. Não vai enterrar, não está morto, está vivo e vai voltar para a posição que Jesus tem. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Tem alguém entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje aqui? Jesus cruza o caminho da morte. Ele para o cortejo de sepultamento, traz vida àquilo que aparentemente havia morrido, e agora o recoloca no seu devido lugar. Tem homens daqui saindo hoje para serem o marido que eles tinham que ter sido a vida inteira, mas não tem problema, porque Deus redime o tempo. Deus redime. O que vai ser daqui para frente vai compensar tudo o que ficou para trás. Vai ter mulheres que vão sair daqui hoje para ser colocada no papel de mulher, de mãe, de esposa, que já era para ter sido há muito tempo. Mas o que ficou para trás não tem problema, Deus redime. Deus redime. E esses dias serão acelerados. Haverá uma aceleração no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu creio, porque Deus está recolocando filhos que vão sair. Eu não sei se você percebeu, mas eu já vi as minhas ovelhinhas diferentes. É de Jesus, mas Ele colocou debaixo do nosso pastoreio, porque Jesus não dá igreja para pastor, Jesus dá pastor para a igreja. Eu já vi as ovelhinhas diferentes, eu já vi, e glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Aceleração, aceleração, aceleração. E aí sabe como termina? Todos ficam cheios de louvor e temem a Deus, temor. Jesus cruzou a tua história. A caravana da vida cruzou a tua história hoje. A morte foi cancelada, o sepultamento foi cancelado. Não, irmão, você devia celebrar, porque o diabo que gosta de acabar com a festa nossa, quem acabou com a festa dele agora fomos nós. Você pode celebrar melhor, porque é para Jesus, é para Jesus. Ó notícia, o sepultamento foi cancelado. O sepultamento foi cancelado. O sepultamento foi cancelado. E aí vai ter o teimoso que vai dizer: mas me dá um motivo pelo menos. É porque não tem mais morto para enterrar. Agora tem vida, e quem tem vida pode glorificar ao Senhor. Aleluia, vamos cantar uma canção, vamos louvar ao Senhor.